Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Super Gamecast. Muito obrigado aí para quem tem nos acompanhado no SoundCloud, no iTunes, pelo nosso site supergameplay.com.br e também mandado feedback, mandado mensagens aí de apoio. A gente agradece bastante. E hoje, no 9º episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre games no cinema, né? Por que a gente acha que não dá certo, como que poderia dar certo, alguns exemplos positivos e negativos, filmes que a gente gostaria de ver, né? O que vem por aí e muito mais. E claro, a gente vai ter também as notícias da semana e os jogos que a gente está jogando nos últimos dias. E para começar, vamos apresentar aqui a nossa equipe de hoje. Estamos aqui com o Leandro, o Lerrais. E aí, galera? Também com o Demétrio. Opa, sou Joe. E só, né? Porque o resto faltou. Mas faltou o apelido do Demétrio aí. Pois é, eu ia mencionar que o Demétrio está carente de apelidos. Então quem tiver apelido aí para mandar pro Demétrio. Uma sugestão. Ele tá triste, tá muito triste que ele não tem apelido. Por enquanto tem que chamar ele de Demetroids. Demetroid serve também. Mas é isso aí. E pra gente começar o podcast de hoje, que tal a gente chamar aqui a Fátima Bernardes da Super Gameplay? Boa noite! Cara, eu tô ansioso o dia que você falar assim, vamos chamar aqui a Lilia Vitfib. Quem? Vou anotar aqui vários agora. Que isso, cara? Você não conhece a Lilia Vitfib? Não. Depois você pesquisa aí no Google, cara. Pesquisa pra você interpretar ela direito aí na próxima vez. Ixi, beleza então. Bom, então vamos começar. Só mencionar uma coisa rápida aqui, que teve a Gamescom na semana passada. Estão todos os vídeos lá, a gente já falou isso na semana passada, mas agora terminou o evento, né? E estão todos os vídeos no site, então vocês confiram lá a cobertura completa na Super Gameplay. Novos trailers, né, de jogos que a gente já conhece. Não teve muita novidade não, né, mas... quase nada, né? Tem alguns vídeos legais lá pra assistir. Trailer bacana lá, Metal Gear Survive. Nossa, puta que pariu. Não vou falar disso de novo, não. Para a nossa análise do Metal Gear Survive, confira o Super Gamecast 8 da semana passada. Isso, análise completa do jogo já, não precisa nem lançar, pode desistir quando. Não jogamos e não gostamos. E não queremos, isso mesmo. Bom, mas vamos lá. A primeira notícia dessa semana, que me deixou um pouco triste, é o Indie Below da Capybara Games, né? Ele foi adiado indefinidamente. Não tem mais data. Ele é um que eu tava ansioso. Quero ver mais dele, quero jogar, mas cara, não sei eu também quando vai tava. ser. Eu não sei se tava na E3 que você foi, mas eu joguei ele um pouquinho na E3 que eu fui, né? 2 anos atrás. 3 anos atrás. E, nossa, já tem esse tempo todo que anunciaram o jogo. E, cara, eu gostei bastante. Gostei demais. E tem aquele estilo minimalista, né, da Cap Games que eles sempre fazem. E bem intrigante, assim, uma mistura meio de... Não sei nem explicar, é bem desolador, assim, também. É um negócio bem curioso. O personagem evolui, é um dungeon crawler também, né? Então, você pega novas armas e tal. Então, parece bem interessante. Adiar indefinidamente é foda, né? Também fiquei bem triste com isso aí. Os vídeos que já tinha saído dele tava bem bacana, né, cara? Muito interessante. Você tava doido pra ver esse Below? Nossa senhora. Não acredito, não. Começou. Pior que eu consegui associar essa piada aí. Consegui entender. Começou. Você viu ela chegando, né? Sai fora. Não, vamos continuar aqui. Vamos prosseguir. Outra coisa, que a assinatura da PlayStation Plus ela vai subir de preço, tanto no Brasil quanto em vários outros países, Estados Unidos. Para quem tem conta, é muito comum, né, pessoas do Brasil terem conta na PSN americana e comprarem a PS Plus de lá, né? Como eu, por exemplo, faço isso. Vai subir, no Brasil vai de R$100 atualmente, mas vai para 130. E nos Estados Unidos vai de 49,99, né, dólares, para 59,99. Vai ser em setembro agora, né? Setembro. Foda, né, cara? Mas assim... Foda. Não sei se dá pra criticar ou não, porque acho que desde 2010, quando lançou, eles não aumentam, né, o preço.
Uhum. A Xbox Live, inclusive, aumentou recente, né? O do Brasil, pelo menos, não sei se do resto do mundo aumentou também. E nem quando o dólar tava nas alturas eles aumentaram, né? Então... Pois é. O jeito vai ser diminuir um pouquinho o gasto com Pokébola, né? É uma opção, com certeza. Falando em PlayStation, vazou algumas imagens do PlayStation 4 Slim, que, cara, já tá praticamente confirmado, né? Teve um vídeo da Eurogamer e eu não sei como que a Sony ainda não anunciou essa porcaria. Não sei também por que eles ficaram calados, né, cara? Porque não é aqueles vazamentos que é tipo uma imagem camufladíssima do PlayStation Slim na caixa, escondida. Você é um tanto de imagem e vídeo e gente falando que já jogou e testou e sei lá o que mais. Pois é. Não, o vídeo da Eurogamer é o videogame iniciando. Pois é. E esperar até 7 de setembro, que quando vai ter aquele evento lá pra eles anunciarem, vai ser foda, né? E deve ser só lá mesmo que eles vão anunciar. Pois é. Mas assim, pra mim, PlayStation 4 Slim, Xbox Slim, whatever, né? Pra quem já tem, né? Não tem motivo. Pra quem já tem, não tem. A não ser que venha. Mas não vai vir nada diferente, né? Acho que não vai. Não, o Xbox Slim até tem coisa melhor, né? Só que nada que justifique, né? Nada que justifique. Mas assim, é bom pra quem não tem ainda, né? Porque vai vir com preço teoricamente um pouco mais barato, vai ter aquelas versões de 1 tera, 2 tera, de certo, né? Que é bom também. Muitas vezes é até essencial. E já que o Demetrio falou em Pokémon GO, falou pra não gastar mais com Pokébola e tal, mas parece que a galera já não tá nem jogando mais, né? Assim, isso é relativo, né? Mas Pokémon GO já perdeu mais de 15 milhões de usuários no último mês. Mas assim, coisa, eu acho que é normal, né? Foi um hype muito grande, assim, e aí até pessoas que nem conhecem, nem sabem o que era, entrou pra jogar e tal. E aí já deve ter largado. Tava previsto isso aí, cara. A gente até tinha comentado, né, em outro podcast que ia ficar os gamers, né, jogando e tal. Esse número deve cair ainda mais, né? Não sei quantos milhões vai continuar, mas é igual vocês falaram mesmo. O povo que nem sabe o que é Pokémon, tudo baixou pelo hype e agora não estão nem aí mais, né? Abaixou, viu o Pokémonzinho na câmera, que bonitinho e tal, whatever. Mas tipo, quem curte mesmo, cara, tem vários exemplos aí. Eu sou um deles, inclusive, ainda tô super empolgado com o jogo e vou longe, cara. Eu realmente gosto, quero completar Pokédex. Sempre que posso eu vou nos ginásios e tal, então eu acho que vai durar, sabe? E eu acho que é um jogo que tem muito ainda para oferecer de inovação, sabe? Tem muita coisa que, mesmo que eles podem pegar dos jogos do Pokémon original mesmo, do DS e tal, e ir adicionando no jogo, que a cada nova função que for adicionando pra galera que gosta e que vai continuar jogando, vai trazer o hype um pouquinho de volta e vai continuar. Lógico, não é um jogo eterno que você vai jogar pro resto da vida. Não é. Mas assim, eu acho que ainda vai longe ainda, sabe? Eu acho que ainda vai meses à frente ainda. E eu acho que tem muitas novidades que vão trazer o hype de volta ainda. É verdade. Mas vocês ainda, já tem o quê? 3 semanas, eu acho que lançou no Brasil. Vocês continuam gostando, jogando o mesmo tanto? Lógico que não o mesmo tanto, mas assim, um tanto suficiente ainda. Sim, eu sim. Lógico que assim, muda um pouco a forma de jogar, eu acho. Tipo, antes eu ficava, todo Pokémon eu queria pegar. Agora eu já ando, vou olhando e tal, aparece um Zubat, eu não dou nem moral, aparece... Sabe, eu já sei os Pokémons que eu quero, os Pokémons que eu preciso pra evoluir, porque eu quero... ou porque eu quero evoluir e dar power-up, porque eu quero aquele Pokémon muito forte, ou porque eu sei que a evolução daquele cara eu ainda não tem na minha Pokédex, então eu tô tentando evoluir ele pra pegar o cara que ainda não tem. Então assim, você não fica tacando Pokébola louco, como era antes, né, no começo. Mas eu acho que é até uma forma mais gostosa de jogar, sabe? Você não precisa ficar crazy, louco, pegando 200 Pokémons por dia, ir pra um lugar e ficar a tarde inteira pegando Pokémon.
Não, você vai jogar, você vai continuar observando o jogo. Toda hora que você tá caminhando, que você tá fazendo alguma coisa, você dá aquela olhada e tal, vê os Pokémon que estão na área. Mas você sabe os que você quer, sabe? Então assim, você joga, você tem menos tempo de tela, vamos dizer assim, né? No jogo, mas você continua jogando. É um jogo de realidade, assim, né? Então... eu confesso que pra mim tá um pouco diferente, assim. Eu digo talvez nas primeiras 3 semanas que eu joguei, lá em julho, né? Quando lançou aqui, eu tava fazendo assim, eu saía pra jogar Pokémon, né? Então eu saía em momentos que eu não saía pra jogar o Pokémon. Hoje em dia eu só jogo quando eu saio. Sabe, entendeu a diferença? Tipo assim, eu vou fazer uma caminhada, eu vou andar de bicicleta, alguma coisa assim, aí eu jogo Pokémon GO. Mas isso já tava na minha rotina, digamos assim. Ou eu vou no supermercado, eu sei que eu vou caminhar lá e ter que fazer compra e tal, e pode contar pra quilometragem dos ovos, por exemplo, aí eu jogo Pokémon GO. Mas se eu não tivesse que ir no supermercado, se eu não tivesse que andar de bicicleta, alguma coisa assim, eu não jogaria, entendeu? Eu tô nesse ponto, mas assim... continuo também, gosto do jogo, quero fazer o Pokédex inteiro e tal. Então, mas aí que eu acho que tá a diferença, né? Tipo, o boom inicial era, nossa, vamos todo mundo pro shopping, vamos todo mundo pro parque, vamos reunir, pegar Pokémon. Só que, tipo, se você pensa que é um jogo que você vai prolongar, né? Mesmo que hoje você estivesse saindo pra pegar Pokémon, você ia estar saindo pra pegar 50 Zubats. Sabe, não faz sentido mais você ir para um lugar e ficar a tarde inteira ali pegando Pokémon. Não, agora é um negócio mais pontual. Então faz muito mais sentido do jeito que você está jogando agora. Né? O jogo, eu acho que ele tem esses dois momentos. Tem o inicial, que você tem que pegar tudo, porque você precisa para evoluir, para pegar level. E aí chega um ponto que você vai... A experiência muda um pouco, né? Você vai ficar mais tranquilo. É só na hora que você vai sair, você vai dar aquela checada e tal. Vai deixar aberto ali pra ir contando, chocando ovinho. Então assim, eu acho que torna um jogo muito mais... Eu acho que é uma experiência mais refinada, depois de um certo nível, sabe? Porque se realmente você tem um objetivo, você quer aquele Pokémon que te falta. Então, sabe, eu acho que... eu gosto mais da experiência agora do que daquela lá no começo de... Era muita crazy, loucura, né? Aquela loucura toda. E ainda falando de Pokémon, teve uma atualização recente que permite você consultar se o seu Pokémon é bom ou não. Só que assim, não é exatamente muito claro, né? Muito na cara. Você vai no Pokémon, vai lá na função de Appraisal e o líder da sua equipe comenta alguma coisa do seu Pokémon, tipo... a melhor estatística dele é o ataque, ou a melhor estatística é o HP, e fala, ele é fantástico. Ou então, ele não se sairia tão bem em luta. Esse tipo de coisa. O que vocês acharam disso? Vocês gostaram? Eu achei interessante que pelo menos eles fizeram uma coisa para os líderes terem algum motivo de existir, né? É verdade. Porque antes era tipo assim, eu sou do Team Mystic, eu sou do Valor e tal, e só, né? E aí depois colocaram os líderes, beleza, mas e aí? Mas pelo menos agora eles têm alguma coisa para fazer, né? E esse esquema da qualidade do Pokémon para aquele jogador hardcore, né, é até legal, porque muita gente hoje em dia, quando você vê lá no Reddit ou outros lugares, o povo que joga mesmo, que quer evoluir, quer ter os melhores Pokémons, os caras estão sempre atentos àquele IV, né, e IV, né, que é a característica interna do Pokémon. E esse número não existe no Pokémon GO, então eles fizeram uma alternativa para poder mostrar esse número de uma forma textual, né, um texto, né, do líder falando, em vez de mostrar um número aleatório que muita gente não entender. Então acho que foi inteligente, cara. Pro jogador hardcore é bom, e até pra quem não é hardcore, tipo eu, assim, que eu vejo lá a mulherzinha falando, esse Pokémon é excelente, aí eu mantenho aquele, sabe? Eu acho que isso também mostra um pouquinho, cara, de... assim, do que eu acho que vai evoluir ainda o Pokémon GO, sabe? Eu acho que quando vier troca de Pokémon, quando vier batalha PVP, quando, sabe? Quando essas novas... Né? Isso, aí você saber qual que é o seu Pokémon melhor, qual que é o melhor, se ele é mais pesado, se o ataque é melhor, se
sabe? Esse tipo de detalhe que hoje, sei lá, 90% dos jogadores não dão a mínima, vai chegar um ponto em que quando essas novas funções existirem, isso vai ser muito importante. Então isso pode ser um indício de que tem planos maiores para Pokémon GO. Pode ser que não, mas eu acho que que tem cara de ser, sabe? Porque hoje, se você for parar pra pensar na experiência de não conta tanto assim, né? É mais... Conta, a gente sabe que assim, a mecânica conta, né? Uhum. Mas ninguém fica prestando muita atenção nisso, né? E quem se apega ao ginásio também não vai pra frente, né? Porque troca de meia hora, então... Eu só queria que o esquema de luta no ginásio fosse diferente. Não me agrada tanto ficar apertando lá, então. Você queria tipo um esquema tipo por turnos, igual os games tipo mesmo? Tipo o jogo original. Não sei se ia demorar, não sei como que ia ficar, mas eu acho que eu preferia uma maior estratégia. Mas enfim. Então, mas aí que tá, cara. Nós estamos prolongando muito nesse assunto. Mas só pra fechar sobre o que eu tava falando, tipo assim, quando ele saiu, ele foi um jogo muito viralizado pra todo mundo. Então eu acho que a Niantic, ela teve um certo cuidado de não colocar nada que fosse muito... complexo. Sim. Isso, muito complexo. Porque a partida de Pokémon no jogo original, apesar de ser pra gente é muito simples, se você for pensar, sabe, numa tia jogando, sabe, uma pessoa às vezes mais velha que nunca não sabe nem o que é videogame, pra ela é melhor ficar apertando ali, sabe? Só que esse público, eu acho que ele vai ir se moldando, né? Teve o viral e tal, mas com o tempo os jogadores que vão ficar, sabe, a Niantic vai perceber que esse público dela é X. Aí talvez possa ter mudanças, isso, para ir mais pro lado mais hardcore, né? Vamos ver. É uma esperança. Seria né? legal. É verdade. Legal. Outra notícia do PlayStation. Nossa, hoje tá cheio de notícia Só deu Sony do nessa vez, hein? Ô, louco, Sony dominando. PlayStation Now vai chegar ao PC em setembro e vai ser lançado junto a isso, né? Um adaptador para o DualShock 4 que vai funcionar no PC wireless, né? Sem fio. Hoje em dia você já consegue conectar no controle do PS4 no PC de boa com cabo. Acho que tem jeito de funcionar também com adaptador Bluetooth, né? Mas acho que... Tem, mas com programinha, né? Precisa do programinha e tal. E nem todo PC tem um adaptador. Notebook às vezes tem, né? Mas PC mesmo muitas vezes não tem o Bluetooth, né? Inclusive tem um guia lá no nosso site, na Super Gameplay, ensinando a usar esse programa. Mas eu fiquei até surpreso com isso, só que depois parei pra pensar... É natural isso, né? É um caminho natural. O PlayStation Now chegar ao PC, porque já tinha em telefone, em TV Sony Bravia. Então, essa aí é a forma da Sony ter os jogos no PC, apesar de ser streaming, né? Uhum. Cara, eu confesso que eu fiquei surpreso com a notícia, apesar de que ela não passa no radar de muita gente, porque o PlayStation Now ainda não tem no Brasil, né? Mas por mais que seja uma notícia assim, legal, mas eu acho que ela foi até uma notícia bombástica, sabe? Porque a gente fala tanto da Microsoft aí fazendo Play Anywhere e lançando jogos juntos no Xbox One e no PC, né? E a Sony só com PlayStation, né? E aí, eles pegam e lançam, agora tem jeito de você jogar The Last of Us no PC, se quiser. Né? É streaming? Não é a qualidade perfeita das galáxias? Não, mas inclusive dizem, eu já ouvi relatos assim de quem pegou e jogou, dizem que é muito... É válida a experiência, né? Não é muito válido. Então, eu também imagino que seja... Eu não cheguei a assinar o PlayStation Now, mas eu aluguei um jogo aleatório lá só pra testar e era o Okami HD, se não me engano. E eu não vi, assim, problemas com o lag do controle, sabe? Que muita gente às vezes fala que tem. Mas realmente, dá pra ver que exige uma internet de qualidade, uma internet rápida e tal. Então talvez é por isso que não chegou tão rapidamente ainda no Brasil, mas eu ainda acho que chega. Deve chegar. Eu ainda acho que chega, porque essas coisas estão tudo meio que se globalizando, né, digamos assim. Bom, mais uma vez,
já perdi a conta de quantas vezes aconteceu. Um lançamento de um jogo multiplataforma acaba com problema no PC. Agora a vez foi de Deus Ex Mankind Divided, jogo que tá muito foda. Nos consoles, pelo menos, eu tenho certeza, né? Mas no PC tá dando problema. Tanto de... Assim, tem problemas técnicos, né? De performance e tudo mais. Que até já foi lançado um patch no PC. E também tem algumas pessoas reclamando do conteúdo de pré-venda. Até, assim, é uma reclamação que eu não achei tão... É aquele esquema de... válida. Aquele esquema de que pode usar o conteúdo só uma vez? Cara, são itens consumíveis. Tipo, créditos do jogo, dinheiro do jogo, um kit, uns Praxis Kits lá é chamado, que você usa pra comprar uma melhoria pro seu personagem, lá pro Adam Jensen. Assim, são consumíveis. Você pega eles, usa, acabou. Certo? Aí, tipo, consome eles? Tipo isso, né? Aí as pessoas estão reclamando que só dá pra usar uma vez. Se você começar um novo jogo, não tem como usar. Se for começar um novo jogo, não tem como usar de novo. Mas sei lá, cara, eu não vejo tanta raiva pra isso, não. A velha história dos bônus de pré-venda e DLC, né? Mas isso acontece tanto no PC quanto nos consoles, né? É só no PC, né? Entendi. Isso. Mas acho que a discussão principal mesmo é a questão de bugado no PC, né? Menos de um mês a gente já teve 3 jogos com problema no PC. No Man's Sky, o Batman da Telltale e o Deus Ex agora, e vai ter muito mais, cara. Isso desanima, né, cara? Assim, né? Tá difícil de aturar, cara. Não dá pra aturar isso. Não tem motivo pra eles fazerem uma coisa dessa, né? Assim, sei lá, desrespeito, né? Exatamente. Eu não falo nada. Raiva. Eu não falo nada contra PC. Assistam o nosso podcast número 8, que a gente fala bastante aí do PC versus consoles. Vou ficar de boa aqui, porque já tomei muita porrada. Você deu muita porrada do PC. E eu não, que isso. Fui espancado pelo PC. Bom, mas continuando, uma boa notícia para nos alegrar principalmente o Demet, que tá tão ansioso por isso, que anunciaram a primeira expansão do Dark Souls 3 e se chama Ashes of Ariandel. Yes! Yes! Ele tá super ansioso, não consegue conter. Não, pior que eu tô ansioso mesmo, cara, porque a hora que eu puder jogar essa DLC significa que eu terminei o jogo. Então eu tô muito ansioso. Pior que não necessariamente, porque a maioria dos DLCs da From Software você começa geralmente no meio do jogo. Não é depois que zero. Tá bom também. Mais mortes. Faz parte. E esse esquema aí do DLC de Dark Souls é ótimo, cara. Eu com certeza vou jogar. Sou suspeito pra falar de Dark Souls, mas com certeza vou jogar. E eles não falaram, tem um trailer no nosso site, vocês podem conferir. Mas eles não falaram tanta coisa, né? Mas vai ter o de sempre, né? Novas armas, novos poderes, magias e tal. Novos inimigos, novos chefes, uma nova área e tal. É o default da From Software, né? Então, e sai dia 25 de outubro. 25 de outubro e faz parte do passe de temporada, né? Tô cogitando até comprar esse passe de temporada, rapaz. Pois vai ter 2 expansões, né? Dá pra confiar nessas expansões deles, costumam ser boas. E não é um passe de temporada de $40, igual muito jogo aí. Nossa! E outra notícia, a gente finalmente recebemos oficialmente a loja do GOG, GOG.com, no Brasil. Pra quem não conhece, o GOG já é uma loja até antiguinha, da CD Projekt Red, a desenvolvedora do Witcher. Isso aí eu acho que até surpreende muita gente, né? Porque, tipo, desenvolvedora do Witcher tem uma loja de jogos, ok, né? Mas funciona mais ou menos que nem o Steam. Eles, inclusive, têm um client parecido com o Steam, chama GOG Galaxy, que está em beta ainda, não foi lançado em versão final. Mas agora, então, a gente vai ter preços em reais. Eles fizeram uma parceria com Boa Compra, do UOL,
E a gente consegue agora fazer pagamento em cartão de crédito nacional e boleto também. E já tem, para comemorar esse lançamento, já tem 2 jogos lá brasileiros em promoção, 2 ótimos jogos inclusive, que é o Oniken e o... Não vai ter piada não com o Oniken? Cara, eu ia fazer, mas... Não, tem com Legacy of Kain, mas não tem com Oniken, porra. O Demet tá humilde hoje, ele tá quietinho. Hoje eu tô contigo. Mas é porque esse Oniken também é um jogo que, puta que pariu. É difícil pra caralho, né? Vai ser difícil essa desgraça. Mas é bom, pior que é bom. Mas é difícil. Muito bom. Nossa senhora. Ele tá muito barato, cara. Tá R$ 2,89 lá. Qual que é o outro? O outro é o Knights of Pen and Paper. Que muita gente, eu acho que nem nota que é brasileiro. Assim como o Oniken, né? Esses jogos brasileiros, eles... A gente é difícil perceber. Mas o Knights of Pen and Paper eu já joguei também, é muito divertido. E ele tá R$ 6,99. Tá muito barato. Legal, cara. Mais opções pros brasileiros aí de compra. Exato. Tem a nuvem, tem o Steam e agora tem o GOG. Competição, né? Tem que ter. Quanto mais, melhor. Exato. Bom, e para finalizar, mais uma notícia do PlayStation, que agora usuários da PSN, da PlayStation Network, podem ativar a autenticação em 2 passos, que só tem a ganhar com isso, né? É mais segurança. Novamente, eu falando que a Sony demora a fazer as coisas, né? Quanto tempo que os outros serviços já têm isso, né? Todos já têm isso. O Google, por exemplo, já tem isso tem séculos, né? O Steam tem isso tem muito tempo. Eu não lembro se o Xbox tem. Xbox tem. Battle.net também tem. Battle.net também. A Battle.net tem uns 10 anos que tem. E agora que a PlayStation tá fazendo isso, né? Uma coisa que é tão já comum atualmente nesse mundo que precisa de mais segurança e tal. Mas pelo menos estão pondo, né? Sim. Carlão, podcast passado, cara. Tá certo. Bola pra frente. Bola pra frente. Tem mais notícia, Leais? Não, por hoje é só. Então é isso aí. É isso aí, galera. Essas foram as notícias da semana. E agora a gente vai falar do nosso tópico principal. É isso aí, galera. Nosso tópico principal de hoje é games no cinema. Vixe. Nós estamos com uns tópicos capciosos, hein, cara? Cara, uns tópicos só xingando mesmo. É bom que esse vai ser só xingamento, não tem como elogiar. Opa, então, tem sim. A gente já vai partir do princípio de que não dá certo. Então, o primeiro ponto que a gente quer discutir é aí por que não dá certo, como que a gente acha que poderia dar certo no futuro aí, e eu dar alguns exemplos positivos, se é que tem, e principalmente negativos, e falar também alguns filmes que a gente gostaria de ver aí no cinema, que baseado em games, né? Quem sabe que junto com essa ideia de que pode dar certo ou não, né? Mas pra gente começar, Demetrio, eu sei que você é o nosso especialista em cinemas, em filmes. Que tal você falar pra gente aí alguns exemplos, o que você quiser falar, tá liberado. Aqui tá tudo liberado. Fala o que você quiser, xinga quem que você quiser. Cara, logo de cara, mas eu sou o cara mais de boa, assim, mais panos quentes. Cara, por que não dá certo essa porra? Porque o povo faz tudo cagado os filmes aí. Acabou, sabe? É isso aí, ponto. Acabou o podcast. Não, porque isso aí é foda, cara. Porque, tipo, a gente já tem na mente, assim, que é filme baseado em jogo, certeza que vai ser uma bosta. Pior que essa regra, ela não deveria existir, cara. O problema é que o retrocesso é tão ruim que virou regra. Mas, cara, eu acho que, tipo, a maioria dos jogos teria como você fazer um bom filme, sabe? Não que você precisa fazer uma adaptação, sabe? Pegar o jogo, traduzir exatamente pro cinema e tal. Não, você pega aquele universo, trabalha uma história diferente, sei lá, sabe? Tem tantas formas de fazer uma boa adaptação, só que, cara, a galera caga em tudo, velho. É impressionante. Cara, mas é igual você falou, acho que nem é uma regra mais, acho que já virou uma maldição, né?
Tá mais tipo pra assim, isso mesmo. Porque, tipo assim, na melhor situação possível, o filme é tipo uma versão meio passável dessas aventuras que a gente joga no PC e no console, né? É tipo, ok. E agora na pior situação, que é a maioria das vezes, aí os filmes é tipo assim, é um conjunto, pra mim, né? É um conjunto de atuações horríveis, geralmente atores de segunda mão, não tão recentemente, né? Mas assim, geralmente atores de segunda mão, um enredo fraco, uma história cheia de clichê que os caras tentam pegar as piadinhas, entre aspas, dos jogos e pôr no filme, forçado, né? Você vê que é forçado e muitas vezes não funciona. Muitas vezes também o filme tem orçamento curto, então você vê aqueles efeitos especiais toscos, né? Aquelas coisas ridículas. Isso é mais relevante, eu acho que é pra filmes anteriores aí do passado. Mas assim, cara, pra mim a maioria não é nem sombra do que esses games fizeram, das coisas que fizeram esses games ser tão adorados por nós, sabe? Então, tipo assim, se eu tivesse que falar alguma coisa, cara, pelo amor de Deus, para de fazer filme baseado em game. Mas ao mesmo tempo eu ainda tenho aquela vontade tipo, de alguns filmes que possam dar certo, igual vontade e esperança. Vontade e esperança. Carlão, então assim, pra chegar com raiva mesmo, assim, fala qual que é o pior pra você até hoje? Putz, cara, tem tantos anotados aqui de coisa ruim, mas eu vou dar que você odeia, assim, profundamente. Profundamente, eu vou dar um exemplo de 3 filmes do mesmo diretor. Lehais vai até concordar comigo. Já até sei quem que vem. Cara, mas é aquele tal do Uebo, sei lá como é que fala o nome desse cara. O cara fez recentemente, recentemente que eu falo uns 8 anos atrás, Far Cry e um filme do Postal. Esses eu não vi e nem quero ver, porque eu tenho certeza que vai ser uma porcaria. Mas eu vi os primeiros filmes dele aí, baseado em games, que foi o Alone in the Dark, que eu tenho uma raiva profunda de um filme, porque eu adorava o jogo. Adorava o jogo e o filme é uma merda. O cara fez House of the Dead, que o jogo é até razoável, mas tipo assim, o filme, cara, inclui até gameplay do jogo mesmo no meio da cena, sabe? É um negócio extremamente bizarro. Não tô zoando, hein? Tem gameplay do jogo no meio do filme, sabe? What the hell, velho? E eu acho que talvez o pior de todos é o Blood Rain. E se não me engano ele fez 1 e 2, né? E o Blood Rain... acho que tem até 3. Tem até 3. E o Blood Rain, quem não conhece, é um joguinho de vampiro, né? Tem uma mulherzinha que é vampira e tal, é bem violento e tal. Mas o primeiro filme do Blood Rain, que se não me engano foi lançado em 2006, só tinha ator de peso. Tinha o Ben Kingsley, tinha a Michelle Rodrigues, tinha o Billy Zane. E o cara conseguiu subutilizar todos, cara. Todos. E o filme é uma porcaria, assim, sem tamanho. Eu não sei nem mais o que falar, porque, nossa, tem raiva demais. É foda. O problema desses filmes também baseado em jogo é que acaba dando raiva depois, assim, pode influenciar no seu gosto do jogo depois, sei lá. Quem você fala quem vê primeiro o filme e depois vai jogar? Ou tanto faz? Tanto faz. Tipo, você já conhece o jogo, você já gosta dele, aí você vê o filme e dá até raiva de... É verdade. Cara. Mas, cara, o negócio é que, tipo, um pouco, assim, muito pouquinho, assim, um percentual de, tipo, 0, alguma coisa %, é um pouco culpa do público também, cara. Porque uma coisa que eu já reparei é que, por exemplo, vai sair, estamos aguardando agora, o filme do Assassin's Creed, né? Beleza, eu não tô aguardando não, tá? Por mim, foda-se esse filme. Mas prossiga. Mas vai assistir no primeiro dia. Mas vai assistir, Tô ligado que foda-se pra você. Vou assistir, mas não sei... Então, cara, mas é porque, tipo assim, aí o povo... Nossa, é o filme do Assassin's Creed, assim, é como se fosse a primeira vez que a história de Jesus tá indo pro cinema, sabe? Nossa, velho, vai sair o filme do Assassin's Creed. Nossa senhora. Cara, calma, sabe? É um filme. Ele é baseado num jogo que você gosta muito e tal. Assim, essa paixão excessiva, né, que a gente tem pelos jogos, ela estraga muito disso. Tanto é que mais cedo a gente tava dando uma comentada e tal, e eu falei que eu gosto de um filme. E vocês ficaram, não credo, esse cara, sabe, o cara peidou e tal.
O... que é o Príncipe da Pérsia. Prince of Persia. O do Jake Gyllenhaal, né? Do Jake Gyllenhaal. Por quê, cara? Sou muito fã de Prince of Persia, joguei a trilogia original Original não, né? A trilogia Sands of Time. Isso, do Sands of Time. Joguei também o antigo, também, que eu tinha a desgraça daquele jogo, tinha um problema de inércia terrível, né? Mas beleza. Então, se você for parar pra pensar que tipo, é uma história do cara que ele tem o Sands of Time, ele consegue voltar no tempo, tem a princesa, não sei o que. Cara, tá no filme, sabe? O grande, digamos assim, o core da história tá lá. Tem muita coisa, tipo a roupinha que ele usa no final, que é a roupa que ele usa no segundo jogo, sabe? Tem alguns fanservices bacanas. E é um filme que é uma sessão da tarde, assim, sabe? Não é... sabe? Mas ele não precisa ser. Ele é um filme divertido, assim. Tem dia que eu chego em casa, boto Liga a TV aqui, ele tá passando no Telecine, alguma coisa assim, eu paro e assisto, cara, porque ele me diverte. Então, assim, eu acho que o hype de qualquer filme baseado de jogo, ele já é por si só tão extremo que é quase impossível você entregar alguma coisa que vai agradar, sabe? Uhum. Mas você acha que a pessoa já vai com tanta expectativa? Parte disso eu acho que sim, porque o hype, todo mundo sabe que o hype ele é o maior inimigo de quem vai no cinema, né? É verdade. Se você vai esperando muito, você acaba se surpreendendo negativamente. E nos games eu acho que isso é um pouco pior, sabe? Porque, tipo, nossa, é o jogo muita que paixão, você ama, né? É uma paixão extrema, assim. Uhum. E aí quando... Tipo, é igual quando saiu o jogo nossa, tô ficando doido. Quando saiu o filme do Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? As tias, as vó, a mulherzada, tudo que é apaixonada, foi lá ver e... Nossa, meu Deus, que filme bizarro! Porque é muito violento e tal. É quase a mesma coisa. A gente é muito apaixonado por aquilo ali. E aí, quando não é, né, o que a gente espera, exatamente o que a gente espera, a gente sai do cinema falando muito mal. Mas assim, como eu disse, né, isso é 0, alguma coisa por cento. Não muda o fato de que 90% dos filmes que saem são todos cagados. Só mencionar que eu não acho o filme do Prince of Persia ruim. Eu acho até legal e tal. Eu acho que nada tá naquela demais, parte né? passável que eu mencionei, né? Ele é passável. Mas também, acho que pra nós, assim, a gente que já tá acostumado a ver filme que não atende à expectativa, filme que, assim, normalmente a maioria é ruim mesmo. A gente já não espera tanto, né? Tipo Assassin's Creed. Eu vou ver, beleza, eu gosto muito da série, mas eu não espero nada daquele filme. Principalmente depois do trailer. Mas não tem expectativa tão grande assim. Eu falo a gente que já tá acostumado com isso. Sei lá, quem não vê muito filme de jogo, não sei como que eles agem. Eu acredito que seja realmente indo pelo hype. Tipo, os moleques aí do Minecraft vão, vou ver o filme do Minecraft. Vai ser um negócio tosco, eu imagino. Mas assim, não sei. Aí eu pergunto pra vocês, tipo, ainda mais recentemente, que a maioria das adaptações que a gente tá vendo aí que saiu ou vai sair, é tudo jogo de sucesso já, né? No passado não era tanto esse caso, né? Teve muito adaptação em que era jogo nada a ver, né? Mas hoje em dia a maioria dos jogos adaptados pro cinema é uma coisa de sucesso. Aí eu te pergunto, pra que adaptar pro cinema? Porque a única coisa que eu consigo imaginar por trás disso é dinheiro. Porque, tipo assim, o jogo já é sucesso de público e crítica muitas vezes na onde ele existe, né? Nos consoles e no PC e tal. Ou até no celular, que tem filme do Angry Birds e sei lá o que mais. Então, tipo assim, o filme já é sucesso ali. Por que a gente não celebra o sucesso desse filme ali onde ele é, né? Celebra a narrativa dele, o visual, os sons. Igual a gente faz review e comenta sobre isso e discute sobre isso. Mas por que não fica só nisso? Sabe? Porque, tipo assim, pra que precisa pegar aquele negócio que já é fantástico e levar pra tela do cinema, ter que reduzir aquela experiência de 15, 20 horas em 1h30, 2 horas, sabe? Que eu acho que é onde acontece a maior parte dos problemas. E, sabe, eu acho que tem muito game, cara, que não precisa provar mais nada pra ninguém. E transferir isso pro cinema, pra mim, é totalmente desnecessário, sabe?
E eu sei lá, por isso que eu acho, não é que além de eu achar que existe uma maldição aí, que nenhum jogo presta no cinema e tal, eu ainda acho que é uma coisa totalmente desnecessária. Principalmente para esses jogos mais recentes aí que estão indo pro cinema, sabe? Eu não sei o que The vocês Last acham. of Us da vida, não precisaria, Exatamente, cara. assim, Last of Us era um dos exemplos que eu tinha até anotado aqui, já te cortando aí. Mas, tipo assim, sabe? Você jogou ali você acompanhou o relacionamento do Joe com a Ellie durante 15 horas, 12 horas, 13 horas, né? Aquele tempo todo ali você tá na pele do Joey ou dela e conversando várias horas de diálogos, né? E enfrentando várias e várias horas de perigo, morrendo várias vezes e tal. Eventualmente você é o Joe no The Last of Us, né? Você emerge tanto dentro da história, você tá tão como é que fala lá? Imerso na história, Você tá tão imerso na história que você é o Joe, cara. E aí, tipo assim, o que faz qualquer reviravolta, qualquer acontecimento na história ser extremamente emotivo, né? Tem um impacto muito grande. Agora, aí pega essa história e reduz ela para um filme, né? Pega lá as 15 horas de The Last of Us e bota num filme de 2 horas, né? E é impossível, cara, você ter o mesmo relacionamento, ou você ter o mesmo investimento na história dos dois dessa forma. Além do fato que você não está interagindo com eles, né? Você não está controlando eles. Então, tipo assim, é por isso que eu acho que é desnecessário, cara. Então, Carlão, mas tipo assim, eu entendo, eu meio que concordo com o seu argumento, só que tipo, essa transição de histórias contadas entre mídias, por que ela é tão comum, né? É a mesma coisa de você pegar por que quadrinho vai tanto pro cinema, livro vai tanto pro cinema e jogo também. Porque se você parar pra pensar, toda mídia que conta história, ela é de certa forma um grande laboratório. Então, tipo assim, os quadrinhos, você tem centenas, milhares, né, milhões de histórias em quadrinhos que são contadas, dentre as quais a X, a Y e a Z, elas se sobressaem, porque elas têm histórias muito boas. Então, assim, lógico, poderia simplesmente você pegar e tipo assim, essa história em quadrinho, essa e essa, elas são perfeitas, elas não precisam sair dali, vamos vangloriar elas. Concordo. Só que, por que você não pode pegar, se são histórias já tão boas, por que você não pode colocar elas em outras mídias que outras pessoas que não leem quadrinhos possam apreciar também? Lógico, você está pensando em fazer dinheiro? Tá. Todos os mercados, todas as mídias estão pensando em fazer dinheiro. Só que aí o grande problema, e esse não é um problema só dos jogos, se você parar para perguntar, a maioria dos filmes que são baseados em livros gosta mais do filme quem não lê o livro. Isso é quase uma regra. Então, os games, eles são muito parecidos. Só que, tipo assim, geralmente quem lê um livro, aí quando sai o filme, a pessoa vai meio que na curiosidade. Ou, não, eu gostei muito desse livro, vou lá ver se é tão bom, né? Lógico, tem os blockbusters nerds aí, Senhor dos Anéis da vida, que não é tão simples assim, né? Que é uma paixão que se iguala à paixão que se tem pros games. Só que o público de games, ele tem essa paixão, sabe? Então, se tá fazendo um filme de games, essa regra de que você está traduzindo para outro público, ou que você tá, sabe, você identificou uma boa história naquele jogo e você quer fazer um filme, você quer colocar isso numa outra mídia. O público de game não consegue entender isso, sabe? Um filme que é feito com base no jogo, ele é feito pra mim. Eu sou o dono desse jogo, eu sou apaixonado por esse jogo. Se estão fazendo esse filme eu tenho que gostar dele. Entendeu? Então isso é um pouco meio que cruel também com quem faz, sabe? Só que, aí voltando, o problema é que antes de pensar o que é um bom filme de jogo, a gente tem que pensar que o que é um bom filme. E é aí que vem a grande cagada, que é a mesma cagada dos jogos baseados em filmes. Quando você já tem uma marca que você tem certeza que vai vender, você não precisa caprichar. Faz nas coxas. Aí faz nas coxas. Aí, cara, é um filme ruim. Não importa se é de jogo ou não.
é um filme ruim. E aí o problema é que essas marcas pesam, o público de games que é muito apaixonado quer a perfeição, e o filme já é feito nas coxas, às vezes com orçamento baixo, pega qualquer um que não sabe nem o que é o jogo pra dirigir, pra roteirizar o bagulho. Então assim, é o pior cenário possível. E é o que acontece a maioria das vezes. Exatamente. Então, tipo, você juntou o fato de um público que espera muito com uma indústria que não tá a fim de investir tanto, porque ela sabe que com pouco que ela investir, ela já vai ter um retorno enorme, né? Então aí, cara, aí é o retrato do que a gente vê aí, né? Esse filme bosta do caralho. Faz sentido. Concordo. Mas você ia falar alguma coisa, Lerrais? Eu faço a pergunta, e como que dá pra fazer dar certo? Alguém tem uma solução? Ah, cara, eu não tenho solução não, mas eu tenho um exemplo de alguma coisa que pode dar certo. Eu não sei se vocês assistiram, mas é só um exemplo, que eu acho que é tão difícil essas coisas, mas talvez o Demetrio pode complementar melhor aí. Tem um filme que vocês assistiram, um curta, que vocês devem ter assistido, que é aquele Portal No Escape. Um curta saiu no YouTube aí, que quem fez foi o Dan Trachtenberg, que é o nome do cara, né? E é um curta fantástico do Portal. Não tem nem diálogo, tem nada. É pura ação com a arma do Portal lá, fazendo portal e atravessando e tal. E assim, extremamente bem feito, extremamente fantástico. E eu sempre, desde que eu vi aquilo, não lembro que ano que saiu, mas eu sempre imaginei, nossa, imagina isso aqui num filme. Imagina Portal, ou até Half-Life, né, juntando as duas coisas aí. Mas imagina, porque eu digo Half-Life porque o personagem também não fala, né, no primeiro. Então, tipo assim, é uma coisa que não tem tanto diálogo, a história é mais visual, digamos assim, né? Mas eu pensei, né, imagina um Portal ou um Half-Life no cinema. Eu sei que existe até uma previsão disso. Tem o J.J. Abrams estava conversando com o pessoal da Valve para fazer um filme do Portal ou do Half-Life. Inclusive, o Dan Trachtenberg, que é o cara que fez esse curta do Portal, ele dirigiu o Rua Cloverfield 10, né, que saiu recentemente, que é fantástico. Então eu acho que quando você pega um negócio que já tá assim, um produtor tipo J.J. Abrams, que já é um cara que manja das coisas, né? Você pega um diretor que já fez alguma coisa relacionada a games, né, e que é um diretor também excelente, mesmo sendo novo na indústria e tal. E aí você junta isso com um game que tem potencial de você criar uma história lá dentro, justamente porque ele é aberto, né, digamos assim. Eu acho que dá certo, cara. Eu acho que pode dar certo. Mas, novamente, eu sempre vou ficar com o pé atrás por causa da velha maldição, né? E aí imagina os caras estragar Half-Life e Portal no cinema. Aí fodeu. Então, mas aí, ó o hype. Exato. Mas então, é isso que você falou, Carlão. Tipo, se você coloca pessoas, sabe, capacitadas pra fazer aquilo ali, geralmente dá certo. Só que o problema do cinema é que, geralmente, quando você tem... A produtora comprou os direitos pra fazer baseado num jogo de terror. Aí, geralmente, você vai buscar um diretor que ele tenha pegada de terror, entendeu? Então, às vezes, você vai pegar um cara que fez um filme de terror que tem, sabe? Você fala assim, não, esse cara aqui vai conseguir fazer o filme pra mim. Só que, às vezes, o cara, ele não tem a menor noção do que é o jogo. Ele vai ter que, sabe? Às vezes, ele não vai nem jogar. Ele vai só conhecer o que é e tal, vai ler o roteiro. E aí, a partir daquilo ali, ele vai criar o filme dele. Então, às vezes, pode até ser um bom filme de terror, porque aquele é um bom diretor de terror. Só que, pro fã mais hardcore, que ele quer o fanservice, que ele quer o detalhezinho, que fala, nossa, ó a sacada ali, ó, aquilo ali tinha no jogo e tal. Às vezes não tem. E aí, isso aí a galera fica muito chateada. E isso tem... Nossa, tem filme demais que dá pra falar disso, né? O próprio... Mas então, Resident Evil. dá um exemplo pra nós aí de que você gosta de Resident Evil, você mencionou filmes de terror, eu lembrei, né, disso aí. Então, o Resident Evil, ele é uma situação diferente, eu acho. Porque o Resident Evil, ele começou como jogo de terror, né? Ele tinha uma pegada bem punk de terror mesmo, era pra você passar medo.
E aí quando saíram os jogos, eu acho, os filmes, que são, assim, que eu não gosto dos filmes. Primeiro porque é a Alice. Assim, eu acho que isso pra mim é o que mais estraga a série de filmes de Resident Evil, que é o fato de ter uma personagem aleatória, né? E de todos os grandes personagens da saga serem colocados como coadjuvantes idiotas. Isso aí pra mim é a grande cagada. E também é claro que depois do terceiro filme o Paul Anderson começou a fumar um bagulho muito louco. E aí, sei lá o que passou na cabeça desse cara. Ele começou a criar um mundo pós-apocalíptico bizarro. Ele jogou Resident Evil 6. Não, mas não é, né, cara? O Deveto gosta, velho. Eu também, pô. Não, mas Resident Evil 6, ele é só um jogo sem profundidade, mas ele não é ruim. Eu também não acho, não. Eu gosto. Mas então vou ficar quieto aqui no meu canto. Não é, mas opiniões à parte. Mas aí que vem o detalhe. Zoeiro. Resident Evil no cinema, ele modificou os jogos. Por conta da pegada de ação, de porradaria, de Alice dando porrada em Nemesis, eu acho, cara. Eu acho que influenciou de certa forma ter essa pegada de ação nos jogos mais atuais. Sim, posso estar completamente enganado, mas eu acho que sim. Eu acho que você tem razão, porque mesmo não sendo bons os filmes, eles tiveram sucesso comercial, né? Em partes, digamos assim. Então, e o problema é que o Resident Evil ele se perdeu no cinema. Assim, no cinema ele já começou meio errado, mas tipo, eu acho que estava perto de acertar. O primeiro Resident Evil, se tivesse os personagens certos, ele era um bom filme. Eu acho. Te falar que eu acho o primeiro um bom filme? Não, eu também. Pior que é. Assim, é igual a gente... É igual que eu acabei de falar. O que é um bom filme e o que é um bom filme de jogo. Como adaptação de Resident Evil, não acho que ele seja tão bom. Mas ele é um filme legal. Né? E como até um filme só, considerando um filme em si, ele é bom. Se a gente pegar pra quem não conhece a franquia, pra quem nunca jogou, é um bom filme. Sim, só que assim, tem até algumas coisas do filme que salva da franquia, sabe? Tem, sei lá, a parte do corredor que tá cheio de zumbi, a parte, sabe? Tem algumas cenas do filme que você consegue sentir o Resident Evil. Só que, né, o próprio chefe final lá, que é o super caçador lá, né? Que ele lembra um pouco o chefe final do Leon no Resident Evil 2. Então, assim, tem coisas lá, tem Resident Evil lá. Só que o problema é que a cagada de você trocar o personagem principal é tão grande que, né, é foda. Mas falando em filme de terror, então dá pra passar pra outro, né? Silent Hill. Talvez um dos mais competentes. Xambin não morre. Isso é no segundo, né? No Revelation. Esse é no ruim, no filme ruim. É, no ruim. O primeiro, eu considero um dos melhores, assim, baseados em jogos. Já o segundo, eu não consegui terminar de ver, não. E o engraçado é que pra mim é o contrário, cara. Eu acho ele uma puta de uma adaptação, mas eu não gosto dele como filme. Você acha que a adaptação é bem feita demais? Certo. Em excesso? Não, é porque, tipo assim, Silent Hill, ele é muito gore, né? E o filme ficou, cara, tem uma cena que eles descem a mina. Cara, até hoje, de vez em quando, eu tenho pesadelo com essa cena. Eles pegam a mina e prendem ela numa escada e desce ela em cima de uma fogueira. E aí fica, tipo, uns 2 minutos de cena, ela queimando, assim. Nossa. E a cara dela borbulhando, assim. Cara, é muito. Bom que temos até efeitos especiais, né? Pois é. É muito assim, não é forçado, né? Por isso que eu tô falando, é uma boa adaptação, porque tem esse tipo de coisa que pesada no jogo, né? Só que, nossa, ficou muito forte no filme, cara. Mas aproveitando que vocês falaram de jogo de terror, não é de terror muito bem, mas eu queria dar um outro exemplo negativo que eu não gosto de jeito nenhum, que foi o Doom. O Doom de 2005.
Que tinha até o The Rock lá, né? O Dwayne Johnson. Nossa. E, cara... Fala. Não, deixa Antes de eu começar a xingar, pode falar. Desculpa eu te interromper, mas... Cara, eu tinha um grande hype desse filme, sabe por quê? Porque o trailer mostrava as cenas em primeira pessoa e eu achava aquilo animal, coisa mais fantástica do universo. E só acontece isso no finalzinho do filme, né? Exato, que pariu, velho. Cara, mas tipo assim, eu não vou xingar tanto, não, pra não estender, mas eu não gostei de jeito nenhum. E eu acho que é pela... Além do que o Demetrio falou, daquele hype, né? Porque Doom sempre foi uma coisa que me marcou muito. Né, um jogo que iniciou minha vida nos jogos, digamos assim, na infância. Doom foi um deles, né? E então, tipo assim, e você vê nos caras, os atores lá matando os demônios na tela grande e tal, né? E sendo que você pode simplesmente ir no PC e fazer você mesmo, sabe? Não é a mesma coisa, sabe, cara? Não me deu prazer de assistir aquilo. E outra coisa que eu acho também é porque, tipo assim, o Doom, se você pensar, o universo dele, a narrativa dele é uma coisa completamente absurda, né? Os caras estão em Marte, um portal abriu com demônios, né? Então, tipo assim, se você imaginar isso no cinema, né, você já fica meio assim, putz, sério? E aí, mas num jogo você ainda tem uma certa, tipo, é um jogo legal, tal, tem uma certa liberdade criativa, digamos assim. Por isso que eu acho que muita coisa não funciona no cinema e os caras insistem em forçar o filme no cinema. E aí que tá, que eu acho que é tão fácil a gente separar, assim, esse filme aqui foi feito pra ganhar dinheiro e esse filme aqui foi feito realmente pensando que ele poderia ser um bom filme. Por exemplo, você pegar o Prince of Persia, se você tira o fato dele ser um jogo, você tira o gameplay, você tira a paradinha de voltar no tempo, você tira toda a diversão que você pode ter com um joystick. O que sobra? O que tá no filme, cara. Sabe? Então, tipo assim, é igual você falar, ele é um filme ok? Mas se você for parar pra pensar como história, Prince of Persia é no máximo ok. É verdade. Então, beleza, sabe? Assim, como adaptação, se você pensar que você não tá jogando, você tá assistindo, beleza, é aquilo ali. Doom, cara. Se você tira o gameplay... Não é nada, porque não tem É o que história. você falou. Então, é um portal do inferno que foi aberto em Marte. Então, pra que eu vou ver os caras matando os demônios no cinema se eu posso jogar isso, entendeu? Exatamente. Porque eles então, não estão assim, pondo história decente no filme. Pois é, já é, tipo, a menos que alguém tenha tido a brilhante ideia, nossa, eu consigo colocar uma história foda no meio desse negócio aí. E aí já logo de cara todos os gamers vão odiar, né? Porque se não for a história do jogo, não serve. Então, tipo assim, aí esse é certeza, foi feito pra ganhar dinheiro, cara. Foi feito pra vender marca. Agora, se vocês deram o exemplo do Last of Us. Cara, Last of Us é foda. Ele é uma... Tipo, ele já é quase um filme, né? Por isso que a gente tem tanto medo de um filme dele. Porque, tipo, como ele já é quase impossível você acertar o fio da meada. Só que agora, se você tira esse intimismo que o Carlão falou, de você ser o Joel, você tira o gameplay, você tira... Sabe, o que sobra? Cara, ainda sobra uma puta de uma história pra ser contada. Né, do pai que perdeu a filha, e aí ele encontra aquela menina numa situação pós-apocalíptica, zumbi, você tem como ter cena de ação, você tem como ter cena de suspense, você tem como ter emoção. Cara, com boas atuações, um roteiro legal, cara, sabe, é um filme que se eu tiver jogado ou não, eu vou gostar, cara. Pois é, cara, mas é tão fácil de errar, é tão fácil de fazer merda, é por isso que eu falo que não precisa, sabe? Não precisa fazer. Porque eu tenho medo deles errarem. Porque igual você falou, o Last of Us realmente podia ser um filme. Inclusive eu joguei ele com meu pai. Meu pai vendo eu jogar umas 4, 5 horas, meu pai ficou fascinado, sem encostar no controle. Né? Sim. Então, tipo, e muita gente que só acompanha. Minha mãe também. Exato. Minha mãe assistiu jogando. Então, tipo assim, mas meu medo, cara, é justamente porque eu acho que é muito fácil de errar, principalmente pela compressão que você tem que fazer da narrativa. Né? A não ser que eles forem criar uma história diferente ou uma história em cima daquele universo já existente. Pode até usar o Joe e a Ellie e tal, mas não a mesma história do jogo, entendeu? Aí eu acho que tem menos chance de errar.
Mas mesmo Não, assim... na verdade eu acho que tem que ser a história do jogo, cara. Porque eu acho que o que você consegue tirar de bom, de grandioso, já tá lá. Pra você fazer um filme bom. Só que é igual pouco tempo foi o Batman vs Superman, né? Saiu, aí meu chefe, eu cheguei no trabalho, perguntei pra ele, gostou e tal. Ele, cara, o problema é você pensar que os caras ganham tanto dinheiro, eles estudaram a vida inteira pra fazer uma coisa e você assiste e você tem certeza que você faria melhor. Sabe? Então, tipo, roteirizar, sabe, é uma arte, cara. Então, tipo, você vê filmes como Esquadrão Suicida no cinema, sabe, é uma afronta mesmo, cara. Porque o cara estudou a vida inteira, ele tá ali pra fazer aquilo e ele faz uma cagada tão grande. É foda, sabe? É igual sair um jogo bugado no PC. Vocês ficam grilados, a gente tem que ficar grilado da mesma forma, porque é um trabalho muito mal feito. Então, se você pensa, o Last of Us, ele é uma história excelente, cara. Só que você tem que ter uma montagem certa, você tem que ter o timing certo para você apresentar os personagens, para você se importar com aqueles personagens, para você construir as relações entre os personagens. Aí você joga a plateia na ação, nas situações de perigo e tal. Cara, é receita de bolo. Sabe? E o problema é que na nossa cabeça fica com isso, de que é tão fácil errar. Cara, não é tão fácil errar. Os caras erram porque eles são muito ruins. Então, assim, é foda, sabe? Um filme de Last of Us, eu queria assistir um bom filme de Last of Us, sabe? De verdade, assim, eu tenho a impressão de que pode ser bom. Eu já penso diferente. Eu não queria ver, eu queria manter a minha experiência que eu tive no PS4. E pronto. No PS3. E pronto. Mas... No PS3, depois no PS4. E depois no PS4. Eu queria... mas realmente... Mas ao mesmo tempo eu concordo, Demetrio, que existe a possibilidade de fazer coisa muito boa em cima do universo. Igual eu mencionei o Half-Life e o Portal também, que eu acho que são outros que têm possibilidade desde que estejam em boas mãos, né? Mas... sei lá. Mas, Raiz, o que você tem de mais exemplos aí, recentes ou antigos, de coisas decepcionantes ou positivas dos games do cinema? Então, meus amigos, estamos aqui falando de filmes, então temos que falar de uma subcategoria. Existe uma subcategoria nos filmes baseados em jogos, que são baseados em jogos de luta. Nossa. Isso aí é toda uma subcategoria. Já devo dizer que na época eu assistia Street Fighter, aquele com Van Damme, etc. Assistia Mortal Kombat, eu lembro de uns 2 pelo menos, e eu gostava, na época, tá? Assistir eles hoje, obviamente não é a mesma coisa e eu só iria me decepcionar, então eu prefiro evitar. Mas, além deles, tem outros bem terríveis, eu não sei se vocês assistiram, provavelmente não, porque são jogos de luta, eu sei que vocês dois não gostam muito de jogos de luta, né? Não. Tem The King of Fighters. Puta merda. Eu assisti, esse assisti. Você assistiu? Putz. Assisti, cara. Parabéns. Puta merda, cara. Não depois favoravelmente para os jogos de luta, cara. Não, cara, não para aí. Tem um filme do Tekken. Não. Vi também. Esse é até recente, né? Os dois são. Nossa. Mas que isso, Demet? Você tá demais, você viu o Tekken também. Agora muito tempo livre. Agora se você me falar... se você me falar que viu aquele outro Street Fighter, que é A Lenda da Chun-Li, aí você merece apanhar. Chun-Li. Não, esse eu não vi por causa do Smallville, cara. Exato, é com a Lana Lang que tava no Smallville. Ela é a Chun-Li. É isso. Cara, assim, que nem eu tava comentando com vocês antes da gente começar a gravar, existem poucos filmes que eu paro de ver no meio. Esse é um, e o Silent Hill Revelation lá é o outro também. Mas esse, mano, esse tá num nível, assim, superior de ruindade, de porqueira, de trash.
Não é um filme B, né? É um Super filme Carrie. C. Não, Z. Cara, Horrível, eu lembro de outro de luta. Não sei se você ia mencionar aí, mas você já viu Dead or Alive? Nunca Já. vi. Cara, Eu vi. o Demetrio viu, mano. Puta merda. Cara, Não, mas eu não vi inteiro, não. Eu vi um pedaço. Eu vi Tava só passando na TV, trailer. eu vi, cara. Esse Ah, trailer... peraí. É aquele que tem uma mulher de cada país que representa em alguma coisa lá? Eu não lembro exatamente, É mas eu isso. lembro que tinha uma loira, uma japonesa e tal. Eu não assisti o filme, não. Eu assisti só o trailer na época. Mas eu lembro porque o trailer me marcou tanto que tinha uma cena logo no começo que a mulherzinha lá, bonitinha, tava num quarto sem roupa, só com a toalha, alguma coisa assim. Aí o cara, que é bem Dead or Alive mesmo, né? Que é trem sexualizado do jogo. E aí os bandidos chegam lá no quarto pra assaltar ela pega, veste a toalha, veste a calcinha, veste tudo, lutando ao mesmo tempo junto com os bandidos. No final ela ainda taca a faca no bandido assim, enquanto a faca tá voando, ela joga o sutiã pra cima, levanta os braços assim, tudo em câmera lenta, né? Tudo em câmera lenta. Joga o sutiã pra cima, o sutiã cai certinho no braço dela assim, já encaixa, já vira de costa pro cara que sobrou, só sobrou um inimigo. Aí ela ainda vira pro inimigo e fala assim, você abotou pra mim? Aí ele botou, ela vira e mata ele no final. Cara, eu lembro disso. Cara, eu tô baixando agora esse filme, cara. Dead or Alive, cara. Se não me engano tem até um nome, acho que é DOA, Dead or Alive, um negócio assim. Cara, Pior que eu acho que eu já vi isso também. absurdamente Só não lembro ridículo, nada. cara. Cara, não, mas olha que, tipo assim, quando o negócio é feito pra ser ridículo, cara, fica bom. Porque também o cara que teve a ideia de fazer um filme do Dead or Alive, Exato, cara. ele já sabia que ele queria. Nossa senhora. Não, mas quando todo mundo assistiu aquele primeiro do Street Fighter com Van Damme, o que vocês achavam daquilo? Assim, na época era legal, né? Ah, era legal porque era tipo assim, fazia parte da nossa infância, a gente jogava Street Fighter, a gente jogava Mortal Kombat, dando um exemplo do Mortal Kombat também, que os dois lançaram mais ou menos próximo um do outro, né? E era legal, cara, você vê aqueles personagens na TV, você sabe, eu acho que, é igual eu te falei no começo, né, Raiz, a gente não tinha aquela mente crítica ainda, né? Exato. E talvez não tinha a experiência de ver vários filmes e tal, mas por não ter a mente crítica, então whatever, sabe? Tanto faz, diverte. Tô vendo o Johnny Cage aqui na TV, ou tô vendo Cara. o Guile e o Ryu e tal, mas... Não, mas vamos falar aqui. O primeiro filme do Mortal Kombat. O que vocês acham dele? Vocês acham ruim? Mas aí que tá, eu não posso ver ele de novo. Porque se eu ver ele de novo, eu tenho certeza que eu vou achar uma porcaria. Cara, esse filme, ele inventou o fanservice. Sério, cara. Esse filme, ele... Tipo, e não sei se vocês sabem, ele é do Paul Anderson. Do mesmo cara do não Resident sabia, Evil. não. O mesmo cara que fez 200 mil filmes do Resident Evil. Que saem um todo ano. Cara, tipo, tem o Johnny Cage fazendo agachadinho e dando soquinho no saco. Do Goro, né? Tem Goro, tem o Come Over Here do Scorpion, com aquelas Nossa, paradinhas Scorpion saindo de fantástico. dentro da mão. Aham. Cara, tem muito fanservice. No final, a cena que o Liu Kang dá o foguinho, sabe? Com a mesma posição que ele dá no jogo. Cara, esse filme, ele é ruim. Mas, cara, ele é um clássico, velho. Nossa. Um clássico da ruindade. Ele é um clássico tosco, mas assim, ele é datado, né? Você vê que tem. Os anos 90 não eram muito felizes pra esse tipo de filme, né? Nossa, as roupas, cara. Horrível, se for Não, olhar. a ceninha que o Scorpion tira a máscara e ele leva o Johnny Cage pro inferno. Aí tem uma caveirinha daquelas de colégio, assim. Exatamente, cara. Eu ia falar isso. Caveira de aula de biologia. Isso. Cara, mas cara, eu gosto de certo nível de tosqueira e eu acho esse Mortal Kombat. Eu tinha colocado ele na minha lista aqui como menção honrosa. Mas é igual eu falei pra vocês, eu não Muito posso ver horror. de novo. Se eu ver de novo, eu vou ficar triste, mas tá guardado na memória lá nos anos 90 quando eu vi. Agora, sabe por que eu não gostei do Street Fighter? Por quê? Porque pra mim o Gaio não era o principal. Ah, Eu sempre fui fã do Ken e do Ryu. E aí botou eles como os alíviozinhos cômicos do filme. Mas lógico, né? Porque o filme...
americanizado, aí os caras... Pois é. Exatamente. Então, tipo assim, eu via já, na época eu vi o anime, que era o Ken e o Ryu, né? Então, eu só jogava com eles. Dava Hadouken e tudo, e aí bota o Gaio no centro da parada, Van Damme. Não, aí realmente. Não, e o Raul Julia como o Bison. O Bison era aquele monstro, aquele trem gigante. Eles botam o Raul Julia servia pra ser o esqueleto do He-Man. Cara, agora... Pra falar, né? Outro filme que assim, fica bem na nossa lembrança, só que esse eu acho que é bem negativo. Eu não lembro até hoje, eu tava falando pro Carlão que eu não sei do que se tratava o filme, que é o Super Mario Bros. É um dos primeiros filmes de jogos, né? Se não me engano, foi o primeiro. O primeiro, 93, cara. Nossa. Vocês lembram que tinha uns carinha com a cabecinha pequena? Era os Goomba, cara. É uma atrocidade. Uma atrocidade. Eu fico revoltado até hoje, cara. 23 anos de idade esse filme já tem e eu fico revoltado. Os Goomba, cara, eram aqueles bichinhos. Não dá pra entender, cara. Bichinhos, era gigante. O bicho estranho, sei lá. Cara, e outra. Você lembra que era o Dennis Hopper, que era o King Koopa lá, né? O Bowser da vida. Nossa, não lembrava era o isso Dennis nunca. Hopper, cara. Cara, nossa, não vou nem começar a falar de Super Mario Bros, porque esse é outro tipo de filme que pra mim já começa errado. Não devia ter adaptação, porque não faz sentido. É um encanador italiano que entra dentro de cano verde, pisa em cima de tartaruga e cogumelo, cara. Como que põe isso no cinema? Cara, mas aí, ó, já entra na minha regra, ó. O que tem de Super Mario se você tira o gameplay, cara? Exato, salvar a princesa. Porra nenhuma. Exato. Essa regra aí tá dando certo, hein? Tá, essa regra é a top, cara. E só que tem outra regra que não entra aí, que é a que eu já falei em outros... em outro podcast, eu não sei se foi o que a gente perdeu. Mas que é sobre o The Division. Lembra que eu falei? Ah, foi naquele que a gente perdeu mesmo. Então, que tipo assim, um jogo que ele tem só enredo de fundo, não tem personagens, não tem arco de história próprio, ele também tem grande chance de ser uma boa adaptação. De ser pelo menos um filme divertido, eu acho. É o meu caso com Half-Life 1, só pro povo não ficar com raiva de mim, mas o Half-Life 1. O meu caso com Half-Life 1 eu acho que é a mesma coisa, porque o enredo do Half-Life 1 não é tão complexo e espetacular quanto o Half-Life 2. Era meio que só o início. Tem uma história, lógico, mas é uma coisa meio, não vou dizer de pano de fundo, mas é uma coisa mais superficial, né? Por mais fantástico que seja o jogo. Por isso que eu acho que realmente pode funcionar também, sabe? Exatamente pelo mesmo... Mas aí tem mais chance de dar errado do que o The Division, por exemplo. Também acho que tem mais chance de dar errado. Justamente porque tem um personagem muito icônico, né? Que é o Gordon Freeman. Mesmo não falando nada, né? Exato. Basta uma roupa estranha ali que seja tipo muito bizarra comparada ao do jogo, o pessoal já vai chiar, né? Não, e o foda também é que sobre essa questão especificamente de personagem, cara, nossa, é muito difícil acertar. Porque se você pensar que você tem um leque limitado, digamos assim, de atores que Hollywood aceita, né? Assim, esse leque ele vai aumentando com o tempo, mas é muito raro eles pegarem pra fazer o personagem principal de um blockbuster, pegar um ator completamente desconhecido. É mais raro isso acontecer. E aí, quem que você usa pra fazer o Joel do Last of Us, por exemplo, sabe? É muito complicado, e mais complicado ainda porque o público é muito chato com isso, cara. As pessoas, se o cara não for uma versão perfeita do personagem, não serve. Isso eu acho igual tem isso mesmo. A discussão que tá tendo agora por conta da MJ, né? Que do novo filme do Homem-Aranha eles escolheram a Zendaya, é o nome dela, né? Então, pra fazer a MJ. Nossa, cara, sabe, o pessoal... Eu sou meio contra a questão, assim, de você mudar personagens já tão consagrados, você mudar etnias, mudar questão de preferência sexual, né, e tal. Não é por preconceito. Da mesma forma que, tipo assim, se colocassem o Luke Cage um branquelo, eu não ia gostar.
sabe? Então, tipo assim, eu acho que a Hermione negra, por exemplo, eu não gosto, cara. A Hermione, pra mim, eu conheço a Hermione, eu li todos os livros pensando na Hermione, eu vi tantos filmes daquele jeito. Aí agora a Hermione é negra. Sabe, assim, não é preconceito, não é nada disso, é só que mudou um negócio que eu já conhecia, sabe? Então, isso é ruim. Agora, você tem uma leve mudança, às vezes para adaptar o personagem a uma atriz que não seja a característica exata, sabe? De tipo assim, a Mary Jane que se tem na cabeça de todo mundo é assim e tal. Mas às vezes aquela atriz ela tem uma pegada que fica muito mais próximo daquela personagem do que se você pegar uma ruivinha, sabe, branquinha do olho azul com sardinha, que é o que todo mundo queria ver, sabe? Mas a Zendaya ela tem essa pegada mulherão e tal, e parará, que a Mary Jane precisa ter, né? Então, tipo, eu acho que a adaptação, até quando você escolhe o ator, você tá fazendo uma adaptação, óbvio, né? E o pessoal não aceita isso, cara. De jeito nenhum. O próprio... O Prince of Persia, esqueci o nome dele. Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, a galera não gostou na época. Você lembra, Leandro? Lembro. Então, o povo, nossa, mas Jake Gyllenhaal, não sei o que, não tem nada a ver. E, porra, funciona de boa, né, cara? Eu acho que funciona, pra mim, pelo menos. Funciona. Então, mas o mais comum é isso aí mesmo, né? O primeiro descontentamento já é na escolha do ator e atriz. Exatamente. Não, vamos xingar mais, vamos. Então deixa eu xingar que eu tenho mais um aqui. Não, eu queria aproveitar que a gente falou agora de falar de filmes antigos, eu queria falar um pouco de filmes mais novos pra gente talvez fechar. Beleza, vamos comentar. O único que eu queria falar é sobre Warcraft. E eu e o Lehigh tivemos uma conversa de 1 hora no chat na época do filme, xingando esse filme. Mas basicamente, cara, é o seguinte: meu problema com Warcraft, que lançou esse ano, sem dar spoiler, sem nada, mas é porque, tipo assim, volta na velha discussão que a gente estava falando, né? Eu sou apaixonado pelo universo de Warcraft, né? Seja do Warcraft dos jogos, como do World of Warcraft, qualquer coisa que a Blizzard faz em cima desse universo, eu sou apaixonado, obcecado, eu adoro aquilo, né? Aquela história dos orcs versus humanos e tudo que saiu daquilo, né? E eu não fiquei... Eu fiquei com raiva do filme porque o filme me deixou triste. Por quê? Porque podia ser muito melhor. Tinha dinheiro para ser muito melhor. Tinha atores competentes para ser melhor. Mas, cara, não deu certo. Não prestou, sabe? Tipo, se o filme fosse só os orcs, que são todos em CG, né? São todos digitais. Se fosse só eles, teria sido bem melhor, sabe? Mas todo o elenco humano do filme, que teoricamente é onde você teria mais espaço para ter atuações melhores e tal, cara, puta merda, tudo sem graça do caralho, sabe? Aquela garona que parece que saiu de uma loja de fantasia de Halloween barata, sabe? Horrível. Tinha só uns dentinhos pra cima, assim, igual aqueles de vampiro que você compra no Halloween, sabe? Cara, o Travis Fimmel, até que eu gosto dele no Vikings, mas como o personagem principal lá, puta merda, que coisa mais sem graça. O Rei também, o Mago, o Khadgar lá. São personagens vários ali, personagens que, pelo menos pra mim, eu penso no que eles estão fazendo, no que eles estão representando, tipo o Rei. Ele é um rei. Aí eu olho aquele ator, eu não consigo ligar cara. Uma coisa a outra. Parece não que combina. Estão só cosplay, né? Cosplay Isso, do negócio. Perfeito, falou tudo. Então, cara, e tipo assim, são atores bons, cara. Não são, até a atriz da garona lá, que é a Paula Patton, ela não é ruim. É uma atriz boa e tal, mas, sabe? E... Nossa senhora, não vou estender muito não. Mas assim, o meu grande problema com Warcraft é porque tinha um potencial, podia ter sido um filme bem melhor, só que o que os caras fizeram não é um filme pra qualquer um, claro, porque o universo é gigantesco, é um universo que tem mais de décadas aí, 2 décadas que está sendo desenvolvido, né, que foi escrito, que
é complementado toda semana, todo mês tem coisa nova e tal, né? Então, tipo assim, e o filme te força, ele fica tacando na sua cara toda vez personagem novo, nome novo, lugar novo, e, sabe? E fica aquele trem sobrecarregado de informação que não dá tempo de você aproveitar nada. Então não dá tempo de você investir em nenhum dos humanos, até os orcs, que são as melhores partes do filme em questão de você se investir no personagem, né? Até eles, mesmo eles, não dá tempo, sabe? E então, tipo assim, eu fiquei extremamente revoltado por causa disso, porque eu acho que poderia ter sido um filme muito melhor, com um universo que tem gigantesco potencial de ir pro cinema, sabe? Mesmo precisando de todo o CG da vida aí. Mas puta merda, cara, fiquei muito, muito puto com Warcraft. E outra coisa que eu ia mencionar é que mesmo assim teve alguns pontos interessantes. Por exemplo, tem muito easter egg para quem gosta de World of Warcraft, tem um mago transformando um soldado lá em ovelha, né? Aparece um Murloc fazendo os barulhinhos deles. Então, tipo assim, tem vários easter eggs para fãs de Warcraft, né? Mas mesmo assim, cara, não me agradou de forma. Pois é, eu queria comentar isso aí, que o mais comum é um filme baseado em jogo, ele não levar tanto do jogo e para atrair o público, né, que não conhece. Eu fui sem conhecer, quase praticamente zero, e você conhece, né, bastante. As críticas que eu vi, pelo menos, é que o filme é mais para quem conhece, né, o universo do Warcraft do que para quem não conhece. Esse, assim, é um caso raro de que acontece, na verdade é mais para quem sabe, né? Mas só, assim, mesmo assim não agradou, beleza. Isso que eu também não entendo, sabe, cara? Porque, tipo, eu fiquei com vergonha alheia. Porque, tipo assim, eu que conheço o universo, fiquei meio confuso com o filme. Tipo assim, putz, o que tá acontecendo? Quem que é esse aqui agora? Então, agora eu imagino alguém que não conhece o universo e vai lá ver o filme por causa de toda a campanha de marketing que ele teve e de todo o dinheiro que foi gasto, né? Não vai gostar, cara, porque não... Sabe? É o que aconteceu comigo, assim. Eu fiquei bem perdido e, né... Mas eu acho que o Warcraft, assim, eu ainda não assisti o filme, mas de tudo que eu ouvi falar, cara, a impressão que dá é que foi só... Assim, não sei se é azar, mas, tipo, foi uma cagada mesmo, porque a escolha da equipe, né, a escolha de quem fez o filme foi muito boa, e isso fica claro nisso aí que você falou, né, pra quem jogou os jogos, tem um monte de easter egg, tem um monte de fanservice. Então, assim, o pessoal que foi assistir por ser fã de Warcraft, né, dos jogos da Blizzard, gostou disso. Só que não ficou um bom filme. Então, assim, eram as pessoas certas porque eram apaixonadas pelos jogos, elas estavam capacitadas, elas conheciam o material original, só que faltou emendar tudo e fazer uma boa história, né? Exatamente. E pra gente fechar, vocês têm mais exemplos aí de coisas recentes ou coisas que vão sair que vocês gostaram ou que vocês têm esperança? Peraí, não vamos fechar não, deixa eu xingar mais. Xingar mais. Calma aí. Xinga aí. Deixa eu xingar um aqui, Então vai, manda ver. Eu falei, mas eu perguntei pra vocês mais cedo na surdina, assim, o que vocês achavam. Cara, mas eu não gosto de jeito nenhum, e esse é um dos meus, assim, que eu mais odeio, Tomb Raider, cara. Não gosto de jeito nenhum. Não gosto de jeito nenhum, cara. A Angelina Jolie, nossa, velho, eu tomei raiva da Angelina Jolie por causa desses filmes. Não, pra mim não funciona de jeito nenhum, e me dá raiva que toda vez que você lê sobre esse filme Angelina Jolie é a perfeita para o papel e não sei o que. Nossa, velho, nada a ver. Não é. Porque, tipo, a gente que jogava, eu era muito fã de Tomb Raider, os primeirões, né, de Play 1. E aí, quando eu vi o filme, cara, não parecia a mesma pessoa mesmo, assim, sabe? E tanto é que, visualmente, você nem não dava pra comparar direito, porque o gráfico não te permitia ir muito longe, né? Muita coisa que você sabia da Tomb Raider, da Lara Croft, originalmente, era parte da sua imaginação. Então, visualmente, nem não impacta tanto. É mais o estilo, assim, sabe? Não sei, cara. Esse é um filme que eu realmente não gosto. De jeito nenhum. Cara, eu acho que fica pior ainda quando você pega os Tomb Raiders atuais, né? Que você vê que, pelo menos pra mim, aquela é a Lara Croft que eu imaginava, sabe?
não é aquela femme fatale lá da Angelina Jolie, né? A sexy assassina da vida lá, né? Pra mim, a Lara Croft que eu sempre quis é essa dos jogos atuais, sabe? É uma mulher forte, é uma mulher cheia de qualidades aí, de habilidades e tal, mas ao mesmo tempo frágil, né? Você vê no primeiro jogo a dificuldade que ela tem pra matar o primeiro inimigo e tal. Então, tipo assim, ainda mais quando tá começando a história dela, né? Você vê que ela vai se machucando, ela vai arranhando e perdendo e quebrando as coisas, quebrando o braço, sei lá o que mais, sabe? Então, tipo assim, você vê que é uma coisa mais, não vou dizer real, mas tipo assim, uma coisa mais próxima da realidade, digamos assim, né? E é essa Lara Croft que eu gosto. Agora, peraí, tem outros filmes aqui que eu queria só mencionar. Teve já 2 tentativas de fazer um Hitman. Eu tinha ele aqui na lista. Ainda bem que você falou tentativas, senão... Não, nenhum, assim, né, consegue... O jogo não é a grande maravilha, não é um The Last of Us da vida, mas ele tem alguns são muito bons, histórias até competentes. O primeiro... Os caras tá careca de saber que esse filme... meu Deus. Melhor comentário do podcast. Meu Deus. O primeiro filme eu até acho melhor que o segundo, embora também não seja grande coisa. O segundo é horrível, cara. É horrível aquele filme que saiu. E tem gente famosa lá, como que ele chama? O Sylar, que era do Heroes, que é o Spock no Star Trek. Esqueci o Zachary Quinto. Zachary Quinto, né? Que é o Spock, O Rupert alguma Grint, coisa do Homeland. Rupert Grint. Né? Então... alguma coisa. Pois é, mas não deu certo, assim. Outro, nesse patamar, nessa tentativa, é Max Payne, que também é horrível. Teve filme do Max Payne? Teve. Mark Wahlberg, cara. Puta merda, cara. Assim, ainda bem que eu nem fiquei sabendo. Não rolou. Agora tem um recente também que eu não acho ruim, cara. Eu até acho divertido, já vi ele até depois de ver no cinema, eu vi em casa também, e acho divertido, acho legal. É o Need for Speed, com o Aaron Paul lá do Breaking Bad. Acho legal. Eu vou tentar ver, e aí eu te dou opinião depois. Eu acho que você não vai gostar não, mas... Eu achei esse filme tão sem pé nem cabeça, cara. Sério? Pelo trailer eu imaginei a mesma coisa. Não, assim, é porque, tipo, eu nem não sou, né, jogador de Need for Speed, assim, mas como filme mesmo, a história dele, ela vai pra um lado, vai do outro, quica daqui, quica dali, sei lá. Não é grande coisa. É meio estranho, assim, né? Mas é divertido mesmo. E só de ver o Jesse de novo, né, cara? É bom. E agora, e os filmes que vão sair? Não, agora, antes de mais nada, vamos falar de coisa boa? Fala. Não, e não é TechPix. Não é TechPix. Não, TechPix. Cara, Final Fantasy Advent Children. Eu acho que, assim, né, estamos falando sobre live actions que foram para o cinema e tal, mas acho que rola a gente ter aqui essa outra pequeno categoria, adendo, né, que é a categoria de animações que geralmente são produzidas pelas próprias produtoras dos jogos, né? E, cara, Final Fantasy Advent Children, eu acho que é vida, né? É excelente. É amor. Acho que é unânime, né? Que é o melhor filme já, assim, adaptado. Melhor filme de jogo já feito. Pra mim é. Inclusive eu coloco até o anterior, também. O Spirits Within, eu coloco... Não vou dizer que é bom, mas eu coloco ele no topo também dessa nossa lista de coisas horríveis. Cara, é bom, cara. Ele é chato pra caralho, mas é muito bom. Então, o Spirits Within, o Advent Children, igual a gente falou, né? Unânime. Eu acho que ele é fantástico. Agora, o Spirits Within, eu vi na época que lançou, 2001, e assim, eu tenho sentimentos variados por aquele filme. Primeiro que, assim, pra época, o CG era fantástico, né? Aqueles gráficos quase reais e tal, né? Era muito fantástico. E eu sempre fui fascinado com Final Fantasy desde o primeiro. Então, quando eu vi na minha adolescência... 2001 eu era adolescente? Peraí. Era. Ó, entregando a idade. Entregando a idade. Entregando a idade. Então, quando eu vi, cara, eu fiquei assim... Nossa, Final Fantasy tá no cinema, fantástico, gostei demais. E tal. Tinha até um papel de parede do Final Fantasy no meu computador. Então, assim, eu gostei. Mas aí eu cometi o erro de ver de novo recentemente. E aí já não caiu tão bem, sabe?
você já começa a ver que o CG tá muito datado, que tinha defeitos, mesmo pra época, né? Você vê que não... pelo menos pra mim, né? O Demetrio tem uma opinião um pouco diferente. Mas você vê que sabe, que não era um filme muito... sei lá, meio sem graça, digamos assim, né? Mas talvez eu possa até estar sendo injusto, mas eu achei um pouco sem graça. Tipo assim, não tem muito... um enredo um pouco genérico e não tem muita ação, muito... a narrativa não anda muito pra frente, digamos assim, né? Cara, sabe por que eu acho que eu gostei tanto depois de ver ele recentemente? Eu acho que foi o blow mind que eu tive pelo fato de eu não ter entendido o filme da primeira vez que eu vi. Tipo, ela passa o filme todo em busca dos espíritos, né? E aí ela tá, no final ela tá em busca do sexto espírito. O sexto espírito tá lá na cratera, né? Onde caiu o meteoro. E aí o cara atira com o canhão e mata o sexto espírito. E aí você fica, não, e aí, parará, o que aconteceu? E aí no final, o bicho ataca ela. E aí no momento em que ele ataca ela, aí completa a onda, né? Aquela onda azul, que é o que finaliza o final. Cara, quando eu vi ele, eu não tinha idade suficiente pra entender que ela tava grávida. Cara, isso aí, quando eu vi depois, eu falei, cara, o sexto espírito é o filho dela, velho. Cara, isso explodiu minha cabeça de um jeito, cara. E aí você viu o filme com uma... Isso, que aí, tipo, quando eu vi ele... melhor. Quando eu vi ele, quando eu era adolescente, eu buscava ação desenfreada, sabe? E ele não tem. Então eu não gostei quando eu vi ele da primeira vez. Aí quando eu fui ver ele já adulto, vamos dizer assim, mesmo que eu tenha sentido os problemas técnicos, né, que a gente vê que o CG já é um pouco datado e tal, mas aí com esse blow mindzinho eu falei, nossa, cara, esse filme é doido, esse filme é massa. Então aí pra mim foi meio que o efeito contrário aí do que aconteceu com você, mas... Tá certo, não, tá válido. Acho que por esse detalhe, sabe? Uhum. Que eu não tinha entendido mesmo. A gente já vai falar dos filmes que estão vindo? Ou vocês têm mais algum exemplo, né, de coisas antigas? Não, eu acabei, esgotei. Então, dos filmes que estão vindo aí no futuro, alguns já confirmados, outros em negociação, o que vocês têm esperança aí que pode dar certo? Tomb Raider, talvez. The Division, eu tenho The Division. The Division, verdade, eu concordo com sua visão. Mas é aquilo que o Carlão falou também, né? É fácil errar também. Sim. Pode ser uma história... fazer um filme bom. Eles podem fazer uma história tão genérica quanto o jogo. E aí isso é uma porcaria, entendeu? Sim. Cara, assim, acho que falando em filme baseado em jogo, qualquer um é fácil de errar. Né? Mas tem uns que é mais, eu acho. Sim, com certeza. Nossa Senhora. Os dois próximos agora, que são o grande medo, que o Carlão já deixou claro, que é o Last of Us e Uncharted, cara. Uncharted o maior... muito fácil errar, cara. Não, isso... Nossa, realmente tá mais fácil ainda porque já trocou de diretor 3.000 vezes, ator, sei lá o que mais. Já passou na mão de milhões de pessoas lá. Ah, não. Já virou Esquadrão Suicida. Tipo isso. Mas quando começa a remendar demais, pode saber. Não, pode saber que é merda, né? Vocês não tem medo de um específico, não? Que, assim, não tem nada concreto, mas é o Metal Gear? Você jura que tem um filme Metal Gear em produção? Sim, teoricamente tem. Eu não quero ver, cara. Não precisava ter. Cara, isso me dá um medo Carlão, absurdo. Porque isso mexe com o coração. Vocês estão muito resistentes, cara. Nós estamos pessimistas. Vamos pensar na minha regra? O que tem em Metal Gear se você tirar o gameplay? Não, história fabulosa. Cara, tem Metal Gear, cara, inteiro. Você pode tirar o gameplay que ainda fica Metal Gear, tá lá, cara. Sim, sabe? Ele então, todo... tipo, é lógico, tem que saber fazer e vai se perder muita coisa? Vai. Lógico, você não vai ter tanto detalhe, né? A gente sabe. Mano, só te falo uma coisa do filme Metal Gear. Não tem envolvimento do Kojima, tem certeza, né? Então, já era. Kojima não tem mais nada a ver com a franquia Metal Gear, né? Da Konami. É verdade. Então, vamos esquecer tudo isso aqui. Então, cara, esse filme vai ter o dedo da Konami. E sabe o que vai ser? Metal Gear Survive no cinema. Não, vai tomar no cu. Não. Vai ser isso. Vocês têm dúvida?
Vai ser Metal Gear Survive Live Action. Não. Não, cara. Não. Vamos falar de outro filme aí, então, que tem mais certeza? Não, Vamos finalizar então com o que tá mais próximo de nós. Vou precisar tomar um tarja preta depois dessa, cara. Vamos finalizar Entrei com o em que tá mais depressão. próximo. Assassin's Creed. Dezembro, 21 de dezembro desse ano. Vocês têm esperança? No Brasil, só um detalhe, ele estreia em 2017. Não sei porquê. Beleza, é o que tá mais próximo de qualquer forma. Ó, Sim, sobre sim, sim. Assassin's Creed, infelizmente, eu vou ter que discordar de você, Leandro. Porque Assassin's Creed, cara, pensando na regra... Eu já sei até o que você vai falar. Que dá pra ser muito abrangente, assim, dá pra pegar qualquer personagem, não precisa pegar o Ezio e Altair da vida, e é o que eles vão fazer, inclusive. Né? É o que eles fizeram. Calma, Leandro. Calma. Não mexe com Assassin's Creed não, rapaz. É por isso que ele falou que ele tinha um roteiro pronto. Tem isso, né? Só que, se você parar pra pensar, cara, Assassin's Creed tem uma boa história e detalhe que o jogo não soube usar. É verdade. Concorda? Concordo. Então, tipo assim, esse pode ser um dos primeiros casos em que uma adaptação de mídia pode salvar uma história, cara. Pensa bem. É verdade. Então, tipo assim, pode ser muito bom e, cara, só a última coisa que eu falo, Michael Fassbender, filho. Ele é foda. Esse cara é foda. Então, eu tô esperançoso, cara. Assim, não sou fã de Assassin's Creed, mas assim, do que eu vi no trailer, tirando o hip hop crazy motherfucker lá. Meu Deus. Que eu não sei por que colocaram aquilo. Mas assim, eu tô esperançoso. Eu acho que pode ser um filme da hora. Acho que pode até virar trilogia, se brincar. Não sei. Às cara, vezes, acho que eu tô meio retardado, assim. Tô esperando demais, vendo borboletas onde não existe, Mas é isso aí, galera. Pra fechar, então. Filmes que vocês gostariam de ver, que não tem previsão, não tem nada, mas vocês queriam ver no cinema. Tem alguma sugestão? Cara, eu tenho um. Fala aí, Demetrio. Assim, que pensando em tudo que a gente já discutiu aqui, eu acho que seria quase impossível acertar em fazer um bom filme, mas ainda assim eu gostaria, assim, eu teria curiosidade de ver, que seria o Dino Crisis. Só de excelente. Porque eu não estou surpreso com isso. Cara, uma mulher ruiva e dinossauros. Beleza. Cara, é difícil errar, né, cara? Na verdade. É difícil errar, na verdade. Aí eles vão e botam a Zendaya pra fazer a Regina. Mas só de querer ver mais dinossauro no cinema, né? Mas é engraçado que eu já até falei disso, que tipo, o plot do Dino Crisis, ele é bom, cara. Sabe, eu acho que quase sempre que você pensa em histórias que envolvam dinossauros, tem gente voltando pro passado, tem viagem no tempo, tem... Sabe, Jurassic Park é um dos poucos que acerta na questão de usar genética e tal, tem uma história meio plausível, né? O Dino Crisis, apesar de também ter a questão da viagem no tempo, ele tem um background, né? Que eles estavam fazendo pesquisa para energia reciclável e tal, blá blá blá, e aí isso causa uma explosão que na verdade abre uma rachadura no tempo e tal, e aí brota os dinossauros, né? Eu acho que é uma explicação boa, assim, sabe? É meio besta, mas é uma forma de você criar um enredo com dinossauros, e eu acho que estamos muito carentes disso. Então, sempre o que conseguirem fazer de Dino Crisis pra mim, seja filme, seja jogo, seja quadrinho, que seja. Horizon. Rolava quadrinho, hein? Horizon. Horizon verdade, tá chegando Horizon. aí. Ela é ruiva, hein? E você, Lehais, tem algum filme que você queria, algum jogo que você queria no cinema? Não, eu tô satisfeito. Tá certo. Eu queria dar um único exemplo de coisas que já lançou, mas que eu queria que tivessem mais. Que não é um game indo pro cinema, mas um filme baseado em videogames de qualidade, né? Tipo o Detona Ralph. Nossa, top, fantástico. Então, tipo assim, eu acho que o Detona Ralph funcionou tão bem, mas tão bem, porque ele foi desenvolvido com uma história própria e original ali, né? E por mais que cheio daquelas referências a games e tudo mais, né?
E eu queria ver mais coisas disso, sabe? Seja um filme de época, tipo assim, igual a gente teve o seriado Stranger Things agora, né? Não tem nada a ver com videogame, mas tem lá o Dungeons Dragons no meio, né? Então eles usaram o Dungeons Dragons de forma muito inteligente. E eu queria ver eles usarem jogos dessa forma também. Entendeu? Não só pegar uma história já do videogame e passar pro cinema, sabe? Tem o Scott Pilgrim, né, cara? Que eu acho que também tem uma pegada parecida. Exatamente. Não é baseado em nenhum jogo e tal. Uhum. Tem uma história própria, mas tem milhões de easter eggs e de maneirismos de videogame, né? Exato. Então, agora, tem gente que inclusive fala que ele é a melhor adaptação do mundo dos jogos pro cinema, sendo que ele nem é uma adaptação. Exato. Agora, só não fazer uma coisa tipo Pixels. Tipo Adam Sandler. Nossa, cara. Porque, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora. Eu assisti também Pixels. Inclusive assisti final de semana passado. Nossa. Fresquinho na memória. Senhora, cara. Cara, é ruim, velho. É depressivo. Não vamos terminar o podcast depressivo. Mas é isso aí, galera. Esse foi o nosso tópico da semana. Espero que vocês tenham gostado das nossas discussões, dos nossos xingamentos. E pra fechar, vamos falar um pouquinho rapidamente aí do que cada um tá jogando. Raiz, o que você jogou essa semana que você recomenda pra galera? Cara, recomendo demais. É o Deus Ex Mankind Divided. Eu acho que eu estou perto do fim. E é triste falar isso, mas é. Eu tenho que fazer uma correção, que no último podcast eu tinha mencionado ele, mas eu tinha jogado 15, 20 minutos. Era ridículo falar qualquer coisa do jogo nesse tempo e acabou que eu falei errado. O loading é demorado, então faz sem esperança e aguenta. Eu sou uma pessoa que, quando eu sou notado, Deus Ex se assemelha, eu vejo muita semelhança com o Metal Gear. Nossa! Sim. Que é esse? Shut up and take my money. Partiu baixar o filme do Dead or Alive e comprar esse jogo. A cena do sutiã é inesquecível, cara. Que curioso. Mas não, calma com a expectativa aí. Eu só digo isso no quesito stealth. O jogo é totalmente focado em stealth. Ele te faz usar stealth, embora você tenha a opção de não usar e é tranquilo você passar sem usar stealth. Embora eu acho que a munição é muito escassa, sabe? É tipo um Resident Evil da vida, assim, é muito pouco que você pega. Por isso o stealth tá querendo que eu jogo mesmo, né, cara? Já falou dois jogos que você é apaixonado. Não, daqui a pouco ele vai falar assim, não, e ele tem uma pegada de Dino Crisis também que... Não tem não. Não, mas questão do stealth, eu jogo exatamente como eu jogo Metal Gear, que se eu sou notado, se tem um alerta, eu acabo voltando o save. E aí eu tô percebendo o loading sempre nesses momentos. Há o loading quando você carrega um save e há o loading quando você troca de área. Não existe fast travel lá, não é um jogo de mundo aberto, mas é um jogo com áreas abertas, né? Então, para passar de uma área para outra, você vai numa estação de trem, de metrô, e quando entra no trem aparece o loading. E aí é legal que pelo menos o loading você vê a animaçãozinha do personagem no metrô lá, com outras pessoas do lado e tal. Mas enfim, é demorado. Mas falando do jogo, ele é muito bom. Tem um visual então, muito... galera, é muito bom. Nossa. Parece Metal Gear, Resident Evil e Dino Crisis. O bicho. Resumindo, é isso aí. Não, mas a comparação com Metal Gear pode ser exagerada, mas eu digo assim, só em termos de stealth mesmo. Você pega cobertura e tal. Agora tem funcionalidades novas, né? Se comparado ao anterior, ao Human Revolution. Esse você pode marcar os inimigos. Você tem um radarzinho que funciona exatamente igual ao Soliton Raider lá do Metal Gear Solid 1 e do 2 também tinha, que mostra o cone de visão dos inimigos. Mas isso só se você quiser, só se você comprar o aprimoramento lá do corpo do personagem. Mas visual eu tô achando, cara, fabuloso.
exceto pelo modelo de rosto, assim, a maioria, os personagens principais, eles são bem detalhados, muito bem detalhados. Agora os NPCs mais secundários é um pouco borrado às vezes. Mas detalhe de roupa, detalhe nos cenários é fantástico. Questão também de missão secundária, são todas interessantes. Acho que por isso, por ele não ser mundo aberto, isso beneficia bastante, porque não são tantas missões, não é aquela grande quantidade de um jogo de mundo aberto, e aí dá para trabalhar melhor. São todas muito inteligentes e interessantes. A história também é muito inteligente, envolve umas questões existenciais e preconceito e divisão social. E enfim, em breve vai estar a análise lá no site. Eu já fiz ela toda aqui, basta eu escrever. Então vocês acompanhem aí depois. Tá certo, legal. E Demetrio, o que você tem de recomendações aí para os nossos ouvintes? Eu tô fraco, cara. Eu quase não tô ficando em casa, então não tô tendo muito tempo, assim, de jogar em console. E aí vem aquilo que eu já falei pra vocês, né? Que o portátil, ele se faz presente na nossa vida pela forma como a sua vida tá no momento. Então, pra vocês terem noção, cara, essa semana, além do Castlevania Symphony of the Night, eu peguei pra tentar terminar o Super Mario 3D Land. Nossa. No 3DS. Eu já tava perto do final já e parei de jogar. E aí tô tentando finalizar ele. Mas assim, só pra jogar mesmo, né? Porque essa semana foi bem corrida pra mim. Acabei jogando quase nada. Meu backlog continua imenso. Logo você vai poder criar uma pastinha no PlayStation 4 com tudo. E aí vai ter o backlog e os DLCs do backlog, né? Agora com Dark Souls, Ashes of Ariandel. Mas é isso aí. Mas assim, se eu indico, Super Mario 3D Land, fodástico. Não deixa de ser verdade. Não, aí, porra, Mario é sempre bom, né, cara? Sempre bom. Cara, eu essa semana também tô fraco. Eu entrei numa ressaca brava aí de jogos depois de No Man's Sky. O review de No Man's Sky vocês podem ver no nosso site lá. E cheguei até a platinar o jogo, não é tão difícil. Mas depois do tempo que eu gastei, eu não fiz mais nada, pra falar a verdade. Carlão, você viu o centro do universo? Não, então? Cara. Eu até coloquei isso no review, porque se eu tivesse que achar o centro da galáxia, eu ia escrever o review lá em dezembro, porque puta merda, cara. Mas vocês chegaram a ver alguma coisa na internet? Eu vi o finalzinho como é que é. Eu vi também hoje. Cara, relaxa. Relaxa total. Relaxa. Relaxa total. Eu fiz o final do Atlas, que também é um relaxo total. Mas Cara, aquilo me deu uma raiva enorme e eu tô com vontade de não voltar pro jogo. Eu não devia ter visto. Eu devia ter aproveitado mais um pouquinho o jogo e largado, beleza. Eu sei que eu nunca vou chegar lá. Na realidade, eu acho que você faz o seu objetivo no jogo é a melhor coisa, sabe? Uhum. Foi o que eu fiz. Eu até cheguei a ver aquele finalzinho só depois. Mas depois que eu vi o final do Atlas, eu já imaginei. Falei assim, esse trem de chegar no meio da galáxia vai ser a mesma coisa. Vai ser tão decepcionante, entre aspas, quanto. Então eu falei assim, sabe, vou eu inventar meu objetivo. Meu objetivo agora vai ser evoluir minha nave ao máximo. E quando eu chegar nisso, acabou. Aí eu fui saindo de planeta em planeta fazendo isso, sabe? Aproveitando dessa forma. Eu acho que funcionou bem. Sim, mas se for legal. Seguir os objetivos que o jogo te dá, realmente é extremamente pobre o resultado. Sabe a impressão que eu tenho, Carlão? É que, tipo assim, ele criou uma base sólida e muito bem desenvolvida pra, não sei, pra talvez depois virem coisas pra enriquecer, sabe? Tipo, é como se ele tivesse montado uma maquete perfeita. Fica parecendo isso mesmo. Lançou em acesso antecipado. E aí vai incrementando. Agora se vamos ver. For, seria muito bacana, né? Porque, tipo, é muito legal a ideia do negócio, né? O Lehaz até me perguntou, você vai voltar a jogar? Eu falei assim, no momento não, sabe? Eu não vou voltar a jogar, já joguei 60 horas e pra mim foi o suficiente. Mas, depois que eles corrigirem os bugs e lançarem um próximo patch aí com
novos recursos e melhorias, me dá até curiosidade de entrar e ver se realmente for coisas legais, sabe? No futuro eles falaram que vai ter construção de base, que vai ter craftação de sei lá o que mais, né? E talvez eles atendem alguns pedidos da comunidade e melhoram certas coisas, igual a gente comentou no podcast passado sobre gravidade dos planetas, né? Mais variação e essas coisas no gameplay, melhor variação no gameplay espacial. Então, se eles começarem a implementar essas coisas e ouvir a comunidade, né, eu tenho esperança de que no futuro eu possa ser um tipo de jogo que eu entro de vez em quando, jogo, divirto e tal, sabe? Mas no momento, pra mim, chega. E eu acho que o grande problema do No Man's Sky é isso, que algumas pessoas com 2 horas vão falar chega, outras com 15 horas vão falar chega, e outras com 50 horas vão falar chega, e outras vão ficar até o final do ano jogando, sabe? Então, tipo assim, realmente não tem muito... É muito questão de gosto mesmo, de fazer. Tem seus defeitos, mas é muito questão de gosto. Mas assim, eu não quero estender muito não, porque escrevi tudo isso lá no meu review também. O pessoal pode acompanhar. Mas fora isso, cara, eu até brinquei de Super Nintendo essa semana. Tava jogando um pouco de Chrono Trigger pra lembrar. Você mencionou no podcast passado, Demetrio. Fiquei com saudade. Pois é, eu vi, poucos dias depois saiu o especial lá de Super Clássico. Aí eu tava jogando um pouquinho de Chrono Trigger, joguei até Super Mario World. Mas fora isso, altamente recomendado ambos os jogos pra quem vive embaixo de uma pedra aí e não conhece. Mas é isso aí. Mas é isso aí, galera. Esse foi o 9º episódio do nosso Super Gamecast. Espero que vocês tenham gostado. Lembre sempre de acompanhar a gente aí pelo site supergameplay.com.br e, claro, por todos os nossos canais sociais e onde está o nosso podcast também, no SoundCloud, no iTunes. Manda feedback pra gente, deixa um joinha lá, ou qualquer coisa, a gente fica feliz. E obrigado, Leandro, aí pela presença mais uma vez. Valeu. Valeu, Demetrio, também pela presença. Opa, sempre um prazer. E é isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.